A palavra de Deus nos faz um alerta. Estejam sempre alerta. Sim, um dos chamados mais insistentes que o Senhor nos faz é para vivermos em constante estado de vigilância, observando o surgimento dos possíveis e frequentes perigos à nossa alma. Já no início do relato da criação, mais uma vez aqui citando o livro de Gênesis, o Senhor, depois de criar o homem, o coloca no jardim do Éden, mas também o coloca ali com um propósito muito claro e específico. Em Gênesis capítulo de número 2, no verso 15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. O homem tinha esta incumbência de cultivar, mas também de guardar aquele local. Mas quando nós continuamos a ler, no capítulo 13, no verso 1, já aparece a figura da serpente que personifica o diabo, que personifica Satanás. E é aí então onde acontece toda aquela história da tentação. E a primeiro instante, o homem que havia recebido a missão de guardar aquele local, de estar atento, protegendo, o homem não está a primeiro instante ali, pois é Eva quem aparece sendo tentada pela serpente. Então nós vemos aqui um fracasso no cumprimento da ordenança de Deus. Guarde esse local. Nós podemos dizer simbolicamente que Adão permitiu a entrada de Satanás naquele local. Assim diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. A partir daqui, entendendo que o diabo espera que nós negligenciemos na vigilância, no guardar, para que aí então ele, encontrando essa brecha ou até mesmo uma porta escancarada, ele entre em nossas vidas para nos destruir, nós também precisamos entender que, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós também estamos ao mesmo tempo num campo de batalha, num campo de guerra chamado mundo. E estamos nesse mundo tendo como adversário o próprio diabo, que a todo momento tenta nos destruir. E sendo nós esses soldados que batalham em fé, pela fé, precisamos nos comportar como verdadeiros soldados em guerra, ou seja, precisamos estar sempre atentos, sempre acordados, sempre prudentes, para que assim não sejamos destruídos pelo inimigo. Em 1 Pedro, capítulo de número 5, no verso 8, diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Ele não brinca em serviço. Nós precisamos viver em constante estado de vigilância para que as almas às quais o Senhor nos confiou para guardar não se percam, não sejam tomadas pelo inimigo. Em Ezequiel, no capítulo 13, no capítulo 33, nós lemos que o Senhor estabeleceu o profeta como vigia, como sentinela da casa de Israel. E o que era sentinela? Sentinela era exatamente alguém colocado num posto alto, num determinado turno de tempo, e dali daquele lugar alto ele podia ter uma visão privilegiada de além daquela fortaleza, de além daquele reino, de além daquele lugar. E assim, quando ele observasse uma aproximação de uma ameaça, de um perigo, ele avisava, ele tocava a trombeta, e assim daria tempo de aquele povo se proteger ou resistir àquele perigo, resistir àquela ameaça. Nós também somos chamados a ser sentinelas do povo de Deus, a ser vigias do povo de Deus. Em Ezequiel também, no capítulo 34 e no verso 16, o próprio Deus diz que seria o pastor de suas próprias ovelhas. E nesse versículo, mais especificamente falando, ele diz que velaria sobre a ovelha que estivesse gorda e vigorosa. Ou seja, mesmo aquela ovelha que já está bem, ele iria vigiar para que ela não se perdesse. Nós precisamos estar atentos, vigilantes quanto ao povo que Deus nos confiou, pois esse povo foi comprado a preço de sangue pelo próprio Cristo e nós precisamos zelar desse povo.
Precisamos viver em constante estado de vigilância quanto à nossa própria carne, para que não caiamos nas suas inclinações pecaminosas. Precisamos vigiar o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso ouvir, o nosso sentir. É lindo quando no Salmo 140, no verso de número 3, o salmista ora dessa maneira: Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta de meus lábios. E o próprio Jesus alerta os seus discípulos quando eles estavam falhando no quesito vigilância, em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não caiais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela sempre irá querer nos levar para o que não é certo, para o que é errado, para o que é pecado. Viver em vigilância é viver em constante estado de preparação para a realidade da morte, que é certa e inevitável, a morte física, porque quando nós vivemos em estado de preparação, a morte física não será o fim para nós, mas somente uma transição para a eternidade. Apocalipse, capítulo de número 14, verso 13, diz que felizes são os que doravante morrem no Senhor, em amizade com o Senhor. E é viver também em estado de preparação para a vinda gloriosa de Cristo Jesus. O Senhor muitas vezes alertou os seus e nos alerta através dos evangelhos, mas eu quero citar aqui o que está escrito em Mateus capítulo 24, dos versos 42 seguintes. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Virá de surpresa e nós precisamos estar em preparação, vigilantes, que entendamos o quanto é sério, meu irmão e minha irmã, esse chamado à vigilância, pois diz respeito à nossa salvação e à salvação daqueles os quais o Senhor nos confiou. Que estejamos sempre em oração, sempre na busca pela palavra, para que o nosso discernimento espiritual seja aguçado, que sempre estejamos evitando as ocasiões de pecado e sempre nos aproximando cada vez mais do Senhor. Que Deus abençoe e que nós sejamos pessoas de vigilância.